Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, se você quer aprender a fazer comigo essa frasqueirinha térmica ou uma necessaire box, o nome que você quiser dar para ela, vem comigo para essa aula, um passo a passo bem explicadinho, com medidas exatas, tá? Bem fácil mesmo. E eu acredito que você que é iniciante da costura vai conseguir reproduzir essa peça do começo ao fim sem dificuldade alguma. Dá para costurar na máquina doméstica, máquina industrial, reta industrial ou até mesmo na transporte duplo. Então, vem comigo para esse passo a passo. Vamos começar a nossa aula e eu vou pedir para vocês já separar aí o material cortadinho, tá? Aqui eu não vou mostrar como a gente vai riscar, para a gente fazer um passo a passo já mais rápido, tá? Mas é um retângulo. Você vai cortar 50 no comprimento, 35 na largura, tá bom? A mesma coisa do forro. Aqui eu tô utilizando o forro de bagum, mas pode estar utilizando qualquer tipo de forro. Aqui também eu tô utilizando material sintético, mas pode estar fazendo no tecido e na manta R1 ou R2, tá bom? Bom, vamos começar marcando o meio. Vou separar o meu forro aqui, porque a gente vai utilizar ele já já. Vou marcar aqui o meu meio de modo bem prático, tá? Ó, ponta com ponta, meio. Fazemos um pique aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ponta com ponta, meio. Fizemos a marcação do meio, agora a gente vai marcar o meio do meio, tá? Pra gente poder centralizar a nossa alça. Ó, pego o meu material, deixo bem rente, tá? E faço um pique também nesse meio da dobra. Você vai fazer isso, gente, dos dois lados, tá? Tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Ó, mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Fizemos os piques, agora a gente vai fazer a marcação da onde a gente vai posicionar a nossa alça, tá? Aqui é uma necessaire box com alcinha. Então, vamos colocar aqui, ó, aqui é o meio, tá? O meio da necessaire, onde a gente vai costurar e vai ficar assim, tá? Então, pra cima desse meio, eu vou marcar aqui, ó, do pique, 3 centímetros, ó, da onde tá a marcação do pique, eu vou marcar 3 centímetros, só para vocês verem aí quanto ficou. Deixa eu ver aqui, ó, fica 9 centímetros de cima para baixo, tá? 9 centímetros ou marcar 3 centímetros para cima no pique. Eu gosto de fazer assim, que eu acho mais prático, tá? Mas vocês podem estar marcando de cima para baixo 9 centímetros ou do pique para cima 3 centímetros, tá? Bom, fizemos a marcação em cima e embaixo. Agora, para lá da lateral, a gente vai marcar também 9 centímetros, tá? Vamos posicionar aqui, ó, na régua, 9 centímetros. Para a posição da nossa alça. Então, eu vou fazer uma marcação, tá dando para ver aqui, Lorena? A marcação, ó, 9 e 9, tá? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. É muito importante, gente, vocês terem uma régua assim, ó, de patchwork, que isso aqui facilita num grau que vocês não têm noção, tá? É muito bom mesmo, é uma ferramenta de trabalho que vocês deveriam ter aí no ateliê de vocês, tá? Essa régua aqui, gente, eu comprei lá na JJ Fivela, então se vocês quiserem, é só usar o meu cupom de desconto, Renata Lovi, tudo maiúsculo, e adquirir a sua, tá? A alça, eu vou usar de 2 centímetros, mas vocês podem estar utilizando a largura que vocês acharem melhor. Aqui eu tô usando a alça chique, você pode fazer a alça do próprio material sintético, a alça de algodão, a alça de cetim, o que vocês quiserem. Até mesmo se não quiser colocar alça, fazer só uma necessaire básica.
Eu vou cortar 2 vezes 35 centímetros, tá? Com 35 centímetros, 2 vezes, pra gente colocar essa alça. Ó, vou selar. Olha só as galinhas, gente, cantando, ó. Aqui são 11 horas da manhã e provavelmente elas estão botando. Elas ficam numa bagunça só. Ó, sela, tá? Pra não ter o risco de desfiar. Bom, ó, essa posição aqui, ó, que a gente vai posicionar. Da marcação pra dentro, não é pra fora, tá? Pra dentro da marcação, a gente desce meio centímetro da onde tá o risco aqui, ó. E faz uma costurinha pra prender essa alça. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, ó. Vai ficar em formato de U, tá? Ó, nessa posição, formato de U. A gente vai fazer uma costurinha aqui também. Vou pegar uma alça diferente para dar um contraste na cor, tá? E vou posicionar aqui, ó, bem rente aqui, tá? Aqui é só se vocês quiserem, pode estar fazendo também um acabamento com o próprio material sintético. Pode até cortar 4 centímetros, se for com material sintético, costura assim, depois vira e rebate, fica bem bacana também, tá? Ó. Então, eu vou posicionar aqui, ó, de forma que cubra essa pontinha, tá? Então, vou segurar aqui e costurar bem rente a pontinha aqui, ou até mesmo na posição ali da marcação, tá? Descer. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Bom, já coloquei aqui dos dois ladinhos, tá? Posicionei a alça. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Vai ter alguns barulhos aí de fundo, porque aqui em casa a gente está em obra. Mas como é uma peça que eu queria muito gravar e deixar aí pra vocês fazerem no YouTube, então vai com barulhinho mesmo, tá? Não tem como eu tirar os ruídos. E é uma peça, gente, bem prática mesmo de fazer, tá? É bem bacana, dá pra você fazer ela térmica também e vender como marmiteira ou até mesmo como necessaire comum, tá? Mas fica bem legal, principalmente se vocês forem fazer alguma coisa temática com estampa de lanche, né? Alguma coisa assim, fica bem legal. Ó, sempre que vocês forem costurar, né, posicionar o zíper, a cremalheira do zíper é sempre viradinho pro material principal, tá? Aqui, se você for iniciante, você costura bem rente, bem pertinho da cremalheira e depois posiciona o forro. Aqui, gente, eu vou fazer no modo mais avançado, mas se você tiver dificuldade, costura primeiro o zíper, depois costura o forro. Então, ó, esse aqui é um material bagum, a parte grosseira tá virada pra cima e a parte lisa tá de encontro com o material principal. Então, é principal com principal. Segura, ou até mesmo pode estar clipando, tá? Aqui eu tô utilizando o pé calcador da Transporte Duplo, o calcador de zíper, tá bom? Se você estiver costurando na reta industrial, recomendo tá colocando o pé calcador de zíper pra ficar bem pertinho, ó. Observa que o meu calcador, dá um zoom aqui, Lorena. O calcador, ele fica rente à cremalheira, ele fica encostando mesmo aqui na cremalheira do zíper, tá? Por que que eu gosto de costurar bem rente à cremalheira? Porque quando a gente desvira a peça, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó, finaliza com retrocesso. Quando a gente desvira a peça aqui, ó, é importante que o zíper, ó, o cursor, ele passe nessa cavidade aqui. Se você costura muito na beirinha, você acaba fragilizando o seu zíper, né?
Que aí a pessoa vai abrir e fechar, e tem o risco desse zíper ceder aqui. Então, ó, joga o seu forro lá pra baixo, estica ele bem bonitinho, livra também, ó, a parte do canal do zíper, e a gente faz um pesponta aqui, ó. Aqui, com esse calcador da Transporte, eu tô falando pra quem tem transporte duplo. Pra quem não tem, tem a reta ou a máquina doméstica, é a mesma coisa também, só que você vai usar outro tipo de pezinho. Esse aqui, pra quem tem a transporte duplo, ó, o pé calcador de zíper, tá? Vocês vão me perguntar, que pé de zíper é esse? Esse é o pé calcador de zíper da Transporte. É só pesquisar pé de zíper. Ele encaixa certinho aqui, ó, dentro da cremalheira do zíper, ó. E aí eu não preciso me preocupar se a costura vai estar alinhada ou não, porque ele já dá como se fosse um guia, ó. Fica bem retinho, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Só que desse lado aqui, olha só, pra fazer a costura desse lado, olha só como eu tô dobrando, tá? Você vai posicionar o forro, ó, dobrando, tá? Pra trás. Vai ficar nessa posição, só para vocês conseguirem entender. E o material principal a gente vai virar, ó, só desce a alça para você não costurar. Então, eu vou centralizar aqui, ó, beiradinha com beiradinha, tá? Se quiser clipar, pode estar clipando, tá, gente? Para vocês que são iniciantes, não tem habilidade na costura, clipa tudo. Só não recomendo usar alfinete, tá? Porque como é um material sintético, se você perfurar ele, ele vai ficar marcado. Então, ó, coloca o lateral com lateral, fica nessa posição, tá vendo aqui, ó? Ó como fica o forro pra cá e o material pra cá. Agora, a gente vai costurar também bem rente a cremalheira do zíper. Retrocesso no começo, segura. Ó, beiradinha com beiradinha. Retrocesso. Agora, a gente vem e destaca esse zíper, ó. Abriu, tá? Então, você vai destacar, ele vai ficar dessa forma, você vai desvirar. Olha só, desvirei. Assento no lugar. E vou fazer um pesponto aqui também, ó. O processo. E já venho fechando a lateral, ó. Vira aqui, levanta o pé calcador. E faço uma costurinha de segurança, bem na beirinha, somente para unir esse material aqui, ó, com o forro. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó, só vou refilar aqui a sobra, que eu cortei com meio centímetro de sobra, porque eu acho que facilita, tá? O comprimento do forro é importante cortar exatamente da mesma medida ali, da altura do principal. Agora, na largura, você pode estar cortando 1 centímetro maior para cada lado, porque aí facilita na hora de você fazer essa união aqui, não fica faltando, tá? Lembre sempre de selar a parte, né, da alça ali, se você for colocar a alça, no caso, para não ter o risco de desfiar. Fizemos isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o cursor do lado avesso, tá, gente? Então, posiciona, beiradinha com beiradinha. Eu vou colocar um clipe aqui só para não sair do lugar. E nessa posição aqui, ó, eu vou passar o cursor de cabeça para baixo, ó. A ponte aguda é para frente, para mim, tá? Você vai virar para você. Encaixo uma pontinha, encaixo a outra pontinha, ó. Dá uma leve empurradinha, tá vendo que eu tô segurando aqui com esse dedão aqui e com esse dedão eu tô empurrando. Então, é a maneira mais prática para vocês conseguirem passar. Tira aqui o meu clipe. Vou passar o cursor e tirar ele pra fora, ó. Só pra fechar aqui o meu zíper, ó. Tirei. Aí, eu vou vir de novo, dou uma leve destacada e vou fazer o mesmo processo. Observa que tá de ponta cabeça, ó.
tá bom? Não vai colocar desse modo aqui que ele não vai entrar. É de ponta cabeça. Então, ó, empurra com o dedinho, encaixa devagarzinho, segura com o dedão, ó, e vai dando leve empurradinho, ó. Tá vendo, ó? Empurrou, agora você deixa ele aqui no meio, certo? Bom, lembra daquele pique que a gente fez aqui nos meios? Agora a gente vai usar ele pra centralizar no zíper, tá? Deixa eu só reforçar ele aqui, porque no bagulho ele não tá aparecendo. Então, pra ficar visível pra vocês, eu só vou trazer ele de volta, que ele tá aqui, ó, tá vendo? Aí aqui no bagulho ele não tem, e aí eu não consigo visualizar. Então, eu vou trazer ele de volta. Ó. E vou centralizar aqui, ó, cremalheira do zíper rente ao meu pique, tá? Agora, você pode fazer uma costurinha, ó, de 1 centímetro. Então, segura. Retrocesso. Ó, iguala aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado. Bom, costurei 1 centímetro para cada lado, sela o zíper, e agora a gente vai fazer uma marcação de 5 centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu tô marcando da costura que eu fiz, tá? Então, os 5 centímetros não é contado daqui do começo da peça, é contado da costura para você se guiar, tá? Então, ó, vamos fazer a marcação em todos os lados. Aqui eu tô utilizando uma régua também de curva, né, de caixinha de leite mesmo. Você pode estar encontrando na JJ Fivela também, tá? Então, é uma ferramenta também que eu acredito que será de grande utilidade. Ou se você não tiver, pode estar usando uma régua escolar também. Ó, vou marcar assim, os quatro cantinhos, né? 5 centímetros. E agora, eu vou clipar os cantinhos assim, ó, pra não ter o risco na hora que eu vou fazer o corte, ele dançar, tá? Então, isso aqui eu gosto de fazer porque o material acaba escorregando na hora que a gente corta, e aí acaba ficando torta a nossa caixinha, tá? Clipei, agora a gente corta os cantinhos. Bom, já cortei aqui as 4 caixinhas, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Eu tô utilizando o próprio bagum, você pode estar fazendo com viés boneon, viés de algodão, enfim, o que você achar melhor, tá? Então, corta ali 3 centímetros, ou uma sobra de retalho, igual que eu tô usando sobra. E a gente faz o acabamento. Mesma coisa a gente vai fazer lá do outro lado. Ó, só vou refilar o que sobrou aqui de excesso. Feito isso, agora é só fechar as caixinhas de leite, ó, nessa posição. Então, centraliza, se você tiver dificuldade de segurar, bem clipa, tá? Ó. E aqui a gente vai costurar também na margem de 1 centímetro. Ó, costura, e a gente faz todo esse processo nas 4 pontas. Olha só, fechei todos os cantinhos, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vem
abraça. Nesse caso aqui eu tô fazendo com bagum mesmo, tá? Mas pode estar utilizando o acabamento da tua preferência. Aqui eu não troquei a linha, tá, gente? Mas se vocês forem fazer bonitinho, que for um produto para venda, né? Faz ali com a linha branca, bonitinho, para não ficar feio. Aqui, como o conteúdo é para aula, né? Então, eu não priorizei essa parte aí da linha. Mas, normalmente, eu troco, né? A linha de cima para ficar tudo bem. Ó, tá vendo aqui, ó? Cortei aqui as tirinhas que sobra ali do meu bagum, ó. Corta ali 3 centímetros, 2,5. Não é uma medida específica, tá? O mais prático possível. Eu gosto muito de usar esse tipo de acabamento, porque acaba sobrando ali, né? Material. E é uma forma da gente economizar e reaproveitar. Bom, já finalizei. Agora a gente vai desvirar a peça, tá? Então, começa pelos cantinhos. Ó, começa pelos cantinhos, vem, traz pra fora os cantinhos e a gente desvira essa peça, tá? Bom, desvirei aqui a peça, ó, gente, já tá prontinha, tá? Essa aqui é uma que eu já tinha feito como piloto. E aí, eu coloquei essa etiquetinha que fica bem bacana, tá? E essa aqui é a que a gente fez na aula e fica assim muito tchutchuquinha. Pode ver que a gente nem precisou estruturar, porque o material já é um material, né, bem resistente. Essa é a vantagem de trabalhar com material sintético e fica muito bacana. Aqui nesse caso a gente não fez ela térmica, mas caso vocês queiram, é só colocar a manta de Etaflon um pouquinho menor, tá? Do que o material principal. Ou até mesmo usar a manta Etaflon no lugar do forro, tá? Então, você faz só ela com manta Etaflon, fica ótima também. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se fizer o conteúdo, me marca nas redes sociais, mostra pra mim, manda lá no meu direct pra eu ver que vocês estão reproduzindo as minhas aulas.